Bom dia, gente. Eu sou Ana Lopes, esse é o Matheus de Camargo. Estamos aqui com mais um Pode Mais de 3.000. Estamos aqui com a Andreia, que vai falar um pouco mais pra gente sobre a profissão dela, sobre a formação dela. Para começar a entrevista de uma maneira boa, começar com uma pergunta leve. Por que você escolheu sua profissão atual? Então, na verdade, eu estava conversando inclusive com a professora de vocês. Eu fiz escola pública, estudei no Colégio Canadá. E quando eu saí de lá, a única coisa, a referência que eu tinha de faculdade era que eu passava em frente a ela quando eu ia para a escola. Então, estava escrito faculdade de comunicação e eu escrevia bem, tirava nota boa na redação, fui fazer jornalismo. E eu fiz um primeiro ano de jornalismo e aí eu descobri que eu não queria ser jornalista. E a faculdade que tinha em frente era a FAFES. Estou falando da Unisantos, né, Euclides da Cunha, que não existe mais, tá? E a FAFES era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E eu pensei, bom, eu vou só atravessar a rua. E tinha psicologia, achei que eu ia curtir psicologia, porque na época eu gostava de astrologia. Eu tinha 17 anos, então tudo pode nessa idade. E comecei a estudar Jung por conta disso. E eu pensei, bom, Jung é da hora, se eu for fazer psicologia, eu vou estudar mais desse cara, e fui fazer psicologia. Foi assim, caí de paraquedas e aí me encantei, a faculdade me conquistou e pronto. Foi assim que tudo começou. Agora a próxima pergunta, a gente quer saber como que você faz para separar o pessoal do profissional, os sentimentos dos pacientes não te afetarem, o envolvimento emocional com os pacientes, como que funciona essa parte? Então, isso é uma construção, isso foi ao longo do tempo, né? Então, eu tenho 26 anos trabalhando com a linha e abordagem que eu escolhi, que hoje eu trabalho. O começo é muito difícil, porque você tem essa instrução na faculdade, né? Eles tentam te preparar, discutindo a questão ética, pedindo que você faça supervisão e faça também terapia, se você vai para a clínica, né? Vai trabalhar em consultório. E a ideia disso é te ajudar a fazer esse movimento, né? De ir para a clínica separando as coisas. Só que, na real, as coisas acontecem muito mais devagar, né? E você, no começo da carreira, eu lembro de sonhar com os meus pacientes, de ficar muito preocupada, ficar muito em alerta, né? Mas com o tempo você vai entendendo que é pouco saudável, é pouco funcional, e você vai se organizando para separar os conteúdos, e você vai percebendo que isso inclusive é melhor para os teus atendidos, né? Porque se você está mais relaxada, se você consegue olhar com mais distanciamento, você consegue estudar, você consegue buscar soluções, né? Então é uma construção, ninguém consegue fazer isso no começo, e aí com o tempo você vai fortalecendo esse distanciamento necessário, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua profissão? Acho que o maior desafio foi conseguir estudar aquilo que eu achei que eu precisava estudar para então ser uma boa terapeuta. Né? Então, a gente é de uma época que a internet não existia, a minha faculdade me preparava para trabalhar numa abordagem que é completamente diferente da que eu trabalho hoje. Então, na região não existia essa formação e eu precisei buscar isso em outros lugares. Então, descobri onde estava isso, onde é que estavam esses profissionais, onde é que eu ia poder cursar o que era necessário para eu ser hoje uma analista do comportamento. Foi um grande desafio. Aí, uma vez que você sabe onde está a fonte do conhecimento, aí a coisa se desenrolou, não sem sacrifício, foram quase 10 anos de pós-graduação, mas tudo foi andando, tudo foi encaminhando. E como que é a rotina de um psicólogo? Tipo assim, quantos pacientes você costuma atender por dia, por semana? Tem alguma outra atividade que você exerce com eles, além do atendimento direto? Então, eu acho que é legal que vocês saibam que o psicólogo clínico é uma possibilidade, tá? Então, quando você se forma em psicologia, quase todas as faculdades acho que ainda funcionam assim, são 5 anos, tá? Em alguns lugares é período integral. Quando você se forma, você, no curso, toma contato com as várias áreas possíveis. Então, você pode trabalhar num hospital, ou numa instituição qualquer, numa instituição pública, você pode trabalhar numa empresa, né? Normalmente, esse profissional é absorvido no RH, vocês sabem o que é RH? Recursos humanos.
Então, esse profissional absorvido no RH, você pode ir para a área acadêmica, então tem várias áreas. O que todo mundo conhece mais facilmente é o psicólogo clínico, porque hoje, inclusive, está muito popularizado. Tem até um meme, né? Terapia em dia. Você já viu isso? Pois é. Então, o psicólogo clínico, ele vai trabalhar dentro de um consultório, que pode ser uma clínica coletiva, né, com outros profissionais de outras áreas da saúde, ou consultório particular. E aí, quando ele vai para o consultório particular, ele tem o desafio, né, de conseguir conquistar pessoas que o busquem, né, para serem atendidas por ele. E aí isso vai variar, porque uma vez que você vai para o seu consultório, você faz os seus horários, tá? Então, você pode, se você tiver a sorte, né, de conseguir bastante encaminhamento, você vai distribuir isso ao longo da semana com um pouco de razoabilidade, né, de não lotar a sua agenda, porque você precisa de um tempo para respirar, é um trabalho muito solitário, né, porque o teu atendido, ele não é teu amigo, né, ele é alguém que está assistido por você. Então, quando você está numa sessão, você praticamente você está toda focada nessa pessoa, você tem a tua história particular que entra ali na cena, inevitavelmente, né? Você tem sentimentos, mas você tem que ignorar, né? O que você sente a respeito do que o paciente está te contando, embora seja uma boa dica de como todo mundo se sente, isso não entra na cena. Você não fala de você, né? A não ser que você ache que aquilo é muito relevante para que aquele paciente se mobilize em alguma direção, tá? Então é um trabalho muito solitário, isso tem que ser considerado quando você vai desenhar a tua agenda, né? Então, assim, tem dias que eu atendo 6 pessoas, tem dias que eu atendo 9, e como eu sou a dona da minha agenda, eu consigo organizar, por exemplo, nos dias que eu vou atender menos pessoas, que eu consigo atender pessoas que têm uma demanda mais importante, né? Colocar atendidos que estão retornando para a terapia, né? Em dias mais pesados, porque toda a abordagem inicial já foi feita, o encaminhamento já está desenhado, então tem essa vantagem. Já continuando nessa linha, é importante também falar como que é o dia a dia no consultório, como que é a sua rotina lá dentro. Então, como eu sou psicóloga clínica, eu trabalhei com educação um tempo e hoje eu estou focada na psicologia clínica. Então, sim, eu tenho o meu consultório, que a pandemia transformou fortemente. Então, quem não trabalha com criança, e eu trabalhei com criança um tempo, e agora não trabalho mais, criança e família, quem trabalha só com adulto, no período da pandemia, precisou, né, começar a fazer os atendimentos online para continuar assistindo quem estava em atendimento. E isso transformou a vida dos psicólogos de modo geral. Então, antes eu ia 5 dias por semana para o meu consultório, que fica em Santos. Hoje eu vou 2 dias na semana e 3 dias eu atendo em casa, tá? Então, os dias que eu atendo em casa, eu tenho que encontrar um lugar onde eu tenha privacidade, e não é sempre que você tem isso, né? Um lugar com privacidade, com uma internet boa, uma estrutura de um computador, um fone, um tablet, né? Então, em casa a rotina é mais tranquila. E você faz o atendimento em casa. Quando eu vou para o consultório, aí é outra pegada. Você pega o carro, você dirige até lá. Então, a rotina é de você organizar a tua agenda e ir atendendo um paciente atrás do outro, até que se encerre teu dia e você vá dormir o sono dos justos. Quais características você acha que uma pessoa ela tem que ter para ela se adaptar com a profissão, para ela se dar bem com a profissão? Enfim, como a psicologia é ampla, vamos imaginar que você curta comportamento humano, né? E você curta estudar. Você pode ir para a área acadêmica, tá? Se você gosta muito de neurociências, né, que agora está muito incorporado, quer entender as bases biológicas dos sentimentos, das emoções, dos comportamentos, dos transtornos, você pode ir para a área acadêmica, né? Então, dependendo de que lugar você vai precisar de habilidades diferentes. Então, um cientista, eu não gosto de gente, né, não gosto da inter-relação, mas eu gosto muito de estudar, ele tem lugar na psicologia. Né? Mas eu diria que o interesse por pessoas, o interesse pelo comportamento, né? E a empatia é um negócio muito genérico, né? Então a gente diz, tem que ter empatia. Todo mundo tem que ter empatia, né? Toda a torcida do Corinthians, que é a mais bonita do estado de São Paulo. Enfim, todo mundo tem que ter empatia, né? Empatia é você conseguir
se colocar no lugar do outro, imaginar como ele se sente, isso é uma prerrogativa importante para quem vai para a clínica, né? Porque isso te dá, vamos colocar assim, paciência é uma palavra horrível, mas uma curiosidade, um interesse e uma paciência muito entre aspas, né, de ouvir o seu atendido o quanto for necessário, né? Então eu diria que ter interesse, ter empatia são importantes para a clínica. Agora, é isso, você quer ser um cientista? Você pode, na psicologia você pode também. Né? Você quer ser alguém que vai trabalhar, por exemplo, com a cultura de uma empresa, entender a cultura de uma empresa, entender como é que você faz a seleção de um profissional que tenha habilidades ou similaridades com essa cultura, você vai para um RH. Então, vai depender do que você curte e, claro, tem uma gama ampla de possibilidades. Né? Continuando nessa parte da profissão e da área, como que a senhora entende a sua carreira e a senhora se sente bem-sucedida, sente que conseguiu completar o que a senhora queria na profissão? Então, eu tenho 53 anos, eu tenho 26 anos trabalhando como analista do comportamento, tá? Então, na psicologia tem várias abordagens, vários teóricos, eles desenvolvem as suas leituras, né, acerca de como funciona o homem e, inevitavelmente, quem vai para a clínica precisa acabar escolhendo uma linha teórica, senão você fica perdido, vai te dar um rumo. Então, eu fui migrando, veja, né? Tudo começou com Jung, aí depois eu fui estudar Freud, aí depois do Freud eu fui trabalhar com os ratinhos do laboratório, descobri que aquilo ali era um barato, e aí eu fui parar numa abordagem que hoje é a que me interessa. Então, como analista do comportamento, eu tenho a sensação de que eu encontrei uma base explicativa, né? Uma teoria de mundo, uma filosofia, uma ciência aplicada, uma filosofia que explica as coisas para mim. Então, inevitavelmente, tem um ganho pessoal muito importante, assim, né? Eu fui professora de filosofia, então entender o funcionamento das coisas era uma variável muito importante para mim, então conseguir me apropriar dessa abordagem fez toda a diferença, né? O mundo começou a se estruturar de um jeito muito interessante. E conseguir transformar isso em atendimento, né? Em ajuda para o outro, é muito realizador, né? Então, eu dei muita sorte nessa vida, porque eu fui cair de paraquedas na psicologia e tudo aquilo me encantou. Você percebe a evolução, você se percebe melhorando a vida deles, ajudando que eles melhorem a própria vida, porque quem vai agir são eles, a gente está discutindo e orientando. Isso não tem preço, né? Então, assim, eu sou feliz com o que eu faço, eu consigo me ver fazendo isso a vida inteira. Como eu trabalho com gente e o mundo muda, né, eu fui preparada para um mundo que não tinha internet, então as coisas eram cavadas de outra maneira. Então o tempo todo eu estou sendo desafiada a entender o que essas novas tecnologias, o que o mundo está trazendo e como isso afeta as pessoas. Então eu não paro de estudar, eu não paro de tentar entender as coisas, e isso dá um estímulo cerebral para que você se mantenha muito ágil, muito ativo. Então, assim, é uma área que traz para o meu cotidiano uma atividade de interação com o mundo atual que eu acho que faz com que a minha cabeça funcione, fique ativa, principalmente depois de certa idade. Você vai percebendo que você acostuma com como as coisas são e você pode se acomodar ali. Na minha área isso não é possível, porque eu vou ter sempre uma pessoa na minha frente, interagindo com um mundo novo. Quantas vezes eu vou ver uma série, vou ver uma novela que o meu paciente viu para entender o que é que ele está capturando. Então isso me obriga a estar em interação com o mundo. Então eu acho que é algo que vai manter uma atividade cerebral, um estímulo, uma jovialidade, só pelo fato de eu estar trabalhando com o que eu trabalho. Então, para mim foi uma sorte. Então, outra pergunta que se mantém nessa linha é como que a senhora entende essa nova geração, que a gente ainda não teve uma geração completa, a gente não tem como ter um caso de estudo sobre. Como que a senhora tem trabalhado e lidado com isso? Então, é muito desafiador o que a internet fez na vida da gente, né? Então, a internet entrou na minha vida em 97, eu já era formada, tá? E daquele jeitinho, né? A gente entrava no site. A primeira coisa que eu fiz foi baixar uma playlist, mais de 1000 músicas, todos os discos que eu nunca vi na minha vida. Enfim, era isso, mas a gente não sabia qual era o potencial e onde é que a gente ia chegar.
E aí a gente tem agora presente, por exemplo, no consultório, a coisa de que as demandas se multiplicaram. Então, vocês, por exemplo, são expostos a vidas de pessoas que estão a quilômetros de distância, né? A trechos das vidas dessas pessoas e o que elas podem fazer. Antes, você conhecia teu vizinho, os amigos da escola, quem você via na televisão, tá? E você aprendia cedo que quem você via na televisão ali quase sempre não faça. Beleza. Que é assim, né? Teatro, enfim. Então, o teu campo de pressão, né? O que eu tenho que ser na vida, né? Você aferia ou entendia a partir deste mundo muito menor. Hoje o mundo é muito maior. Então, se a gente já era ansioso, sei lá, nos anos 80, né? Na minha adolescência, começo dos anos 90, com o que a gente tinha ao alcance da mão, imagina vocês tendo que lidar com essa enormidade de coisa. Então, assim, o mundo moderno trouxe desafios, né, com as tecnologias, que a gente sequer imaginava. E quando você acha que você entendeu um negócio, vem outro, e vem outro, e vem outro. Então, assim, eu acho que está mais difícil para vocês do que era para a gente em termos de pressão, tá? Então, quando você nasce num mundo organizado em torno de você, que mais ou menos diz como você segue, né, que trilhas você segue para você se sentir seguro. Então, se eu, né, conseguir estudar tudo, se eu conseguir fazer uma faculdade, se eu conseguir um emprego, tá tudo bem, né? Se eu casar, tá tudo bem, né? Principalmente quem nasceu nos anos 80, se eu tiver um filho ou 2 filhos, tá tudo bem. Beleza, né? Então você sofre quando você não cumpre isso. E agora, você tem que estar no melhor lugar do mundo, você tem que tirar, você tem que consumir uma enormidade de coisas. Ficou mais difícil, né? Não é à toa que a gente tem um monte de gente ansiosa, né? A ansiedade vem do fato de muitas dessas pessoas, de eu não ter certeza se eu vou cumprir com aquelas regras de felicidade. Então, é uma geração que está mais ansiosa, sofre influências, são incontroláveis, né? Todo mundo deve ter assistido Adolescência aqui, né? Todo mundo assistiu. Então, qual é o cenário que a gente tem lá? Uma família não muito diferente do que foi minha família, meus pais trabalhavam, né? Mas o campo de influência a que eu fui exposta, né, com 13, 14, 15 anos, era muito menor do campo de influência de uma criança moderna, né? Então, assim, você tem um filho que está sendo exposto a uma quantidade de coisas que você não conhece, não entende, né, por conta da rapidez e por conta do mundo que você foi criado, né? E aquilo está interferindo na vida dele de um jeito que você não consegue adivinhar. Então, você é incapaz de prever. É muito fácil fazer previsão quando já passou, né? Já passou, já aconteceu. Se tivesse acontecido isso. Na psicologia, que não é uma ciência exata, você organiza os estímulos e observa para onde tudo evolui. Só que tudo está mudando o tempo todo. Quando você mal consegue organizar os estímulos, eles já são outros. Então, tá difícil entender para onde tudo vai. E assim, tolice dizer que o passado era menor. Isso é um tipo de análise preguiçosa, sabe? Tudo era... Não era melhor. Mas nós não entendemos o que vai acontecer com o que a gente tem hoje, né? Então, até, inclusive o conceito de geração, ele está em crise, né? Porque o que a gente entendia como geração, padrões culturais que afetam um grupo específico e que obriga ou fará com que esse grupo mude de hábitos, porque sofre a interferência de padrões culturais, que antes podia acontecer, sei lá, ao longo de 20, 25, 30 anos, acontece a cada 5 anos. Eu não sei o que meus sobrinhos veem, eu não entendo, eu tenho que perguntar para eles. E aí, quando eu acho que até hoje eu não sei o que é uma foto Tumblr. Né? Quando eu acho que eu sei, eu mostro para minha filha, isso aqui é uma foto Tumblr, ela diz, não, mãe. Né? Então, assim, eu não consigo capturar, né? E quando eu acho que eu consegui, mudou de novo, né? Então, essa mudança tão rápida está trazendo dificuldades da gente conseguir entender, para conseguir estabelecer as variáveis e prever. E quando você achar que entendeu, vai mudar de novo. Então... Aproveitando esse gancho, a senhora acha que, assim, a gente está muito acostumado a ouvir que a internet trouxe, né, para os jovens uma mente mais fraca, vamos dizer assim. A senhora acha que nesses mais de 20 anos de profissão, o seu número de pacientes adolescentes cresceu? Hoje você tem mais pacientes adolescentes do que pacientes adultos? Como funciona essa parte? Então, mudou muito. Então, assim, pra você ter uma ideia, meu primeiro consultório, o segundo ou terceiro, aquele que finalmente era como eu achei que devia ser, no começo dos anos 2000,
Os pacientes entravam por uma sala, vamos imaginar que era uma sala com um conjunto com 2 portas, como esse aqui, faz de conta que isso aqui é um consultório, só que muito menor. Então os pacientes entravam por aqui, ficavam numa sala de espera, tá? A gente não tinha atendente nem recepcionista, por várias coisas, mas uma delas era a notícia de que aquilo incomodava, o paciente não queria ser visto, tá? E aí ele depois entrava numa segunda porta, onde estavam os consultórios, e saía por uma outra porta. E vários dos meus pacientes falavam do conforto que era a ideia de que eles não tinham que voltar para a sala de espera para ver quem entraria. O que quer dizer isso? Ninguém queria dizer que era fazer terapia, e eles diziam claramente que era coisa de louco, tá? Então, isso foi o começo do final dos anos 90, na minha experiência, começo dos anos 2000. Agora, como eu falei, tem um meme, terapia em dia. Todo mundo fala que faz terapia, né? E isso, claro, já virou também, vamos colocar assim, uma chancela, um selo de garantia. Você faz terapia, se você vai lá falar qualquer merda, você está terapeutizado. Então, tua merda está justificada, né? Ou seja, eu estou certo, porque já passei pela terapia. Então, assim, mudou-se muito a cultura, né, de acesso aos psicólogos na modernidade. Na modernidade não, nos tempos atuais. Então, hoje a gente tem, se antes, quando eu comecei a trabalhar fortemente com análise do comportamento, eu trabalhava muito com pacientes encaminhados por psiquiatras, tá? Então, com transtorno afetivo bipolar, com transtorno de humor, etc., hoje está mais difundido. Tem muita gente que vem para terapia para saber qual foi, né? Porque acha que pode ser importante, de fato é. Né? Então, não necessariamente o meu público é só de pessoas encaminhadas por psiquiatras, tá? Então, isso ampliou. Agora, não necessariamente são mais jovens, né? Então, isso não necessariamente aconteceu. Mas eu tenho, por exemplo, mais jovens que buscam e que não são, por exemplo, obrigados a vir pelos pais. Isso é uma novidade, né? Jovens que querem fazer terapia, né, e não são obrigados a fazer terapia porque os pais querem. Então, por iniciativa própria. Então, porque eles conhecem mais, o jovem tende a ser mais aberto. Mas eles têm mais curiosidade e, sobretudo, eles querem entender o que se passa com eles. Isso é muito bom, né? Então, você falou em mente fraca, esse foi o termo? Sim. Então, eu não acho que o jovem atual tem a mente fraca. Eu acho que ele é hiperestimulado, né? E, assim, você não consegue consolidar certas informações num Stories, Reels, como é que chama aquela coisa que dura 30 segundos? Stories. Você não consegue consolidar a informação daquele jeito. Agora, pense o seguinte, se eu, para conseguir consolidar uma informação, preciso estudar profundamente um negócio, tá? E tudo que eu estou condicionado a ver são informações rápidas, né? Em 30 segundos, isso muda a forma como eu abordo o mundo, entendo o mundo e quero me aprofundar nele. Partindo mais para encerrar, por causa até do tempo, e para o pessoal ter tempo para perguntar, indo mais para o lado que a senhora pode falar para a gente, que é como que a senhora se vê sendo uma mulher nesse mercado? A senhora vê que teve alguma dificuldade a mais, ou no estudo, ou no próprio mercado? Então, na verdade, a psicologia ela é fortemente ocupada por mulheres. Né? Na minha faculdade, tinham 3 rapazes na sala de aula. Acho que isso tem se multiplicado. Agora, homens têm, talvez até a gente possa dizer, né, que os homens têm se beneficiado do feminismo, ainda bem, porque o feminismo não só beneficia mulheres, muito pelo contrário. Homens agora podem se ver mais sensíveis, têm o direito de chorar e não se sente envergonhado se alguém chama ele de menininha, porque não é mais xingamento, espero que não seja. Enfim, e aí eles estão se aproximando desse universo, mas eu não sofri disso porque era uma área ocupada por mulheres. Agora, o interessante é pensar que as áreas mais, vamos colocar assim, a abordagem mais empreendedora da psicologia, na minha experiência, né, os que mais rapidamente montaram uma clínica eram os caras, né? Então, parece que quando eles, no meu período, na minha época, né, nos anos 90, se apropriavam da faculdade, se formavam no final dos anos 90, eles conseguiam, sei lá, né, ter este olhar empreendedor na psicologia. Isso era mais fortemente perpetrado por homens. Agora isso se modificou. Então eu tive essa sorte de não... E também não fui para a área organizacional, né? Então assim, se você vai trabalhar numa empresa que agora as coisas estão mudando, mas era fortemente liderada por homens,
não raro eu ouvi de colegas que iam para a área organizacional que sofriam assédio, né, que estavam lá no RH, mas tinham que seguir, né, tudo o que era estabelecido por uma horda de homens, né, que determinavam como ela deveria se comportar ou não, enfim. Então eu tive a sorte de estar distante disso, mas isso existe, eu reconheço que existe, eu vi colegas passar, eu assisti esse processo acontecer. Para finalizar, para a gente abrir para o pessoal perguntar, em que momento da tua carreira, da tua trajetória, tu se sentiu mais realizada? Eu acho que foi quando eu fui fazer mestrado. Então, o mestrado foi um momento em que eu, por primeira vez, pude estudar de forma organizada a área minha área de interesse, que pela ausência dos meios de comunicação, de internet, o que quer que seja, foi muito trôpega, né? Então, quando eu resolvi que eu ia estudar análise do comportamento e que não existia em Santos, nem na minha faculdade, e que eu tive que cavar esses processos, por exemplo, indo para São Paulo, para a USP, para a PUC, tudo era muito acidental, né? Então eu conseguia assistir uma aulinha aqui, no mestrado da PUC, da USP, eu conseguia ir num congresso, aí alguém falava que tinha um texto, e aí eu ligava para um telefone sentadinha, com o fio preso aqui, para saber se aquele texto ele tinha ou não, ia buscar, ia ler. De repente eu entrei no mestrado na PUC, e aí tudo se abriu, assim, mais ou menos, né? Todo mundo sofre muito, eu sofri muito lá, mas todos os professores que eu havia desejado fazer aula, os textos estavam todos lá, né? Ao alcance da mão. Então, assim, esse foi o momento de chave de virada, né? Que aí eu passei a estudar de forma organizada por uma instituição, tudo aquilo que eu estava tentando aprender sozinha e na marra. Então ali foi o momento que eu falei, pronto, agora me apropriei da minha ferramenta, quer dizer, comecei a me apropriar, e a partir de então toda a minha prática clínica se modificou. Então esse foi acadêmica, a minha virada foi acadêmica. Gente, alguém quer fazer perguntas? Dúvidas? Eu gostaria de perguntar se, dependendo de qual instituição, né, você vai cursar seu curso, muda muito a qualidade em si do ensino e a empregabilidade. Muda muito. Acabei de contar para vocês a história do que foi ter estudado no que era considerado uma boa faculdade. Eu considero que a minha faculdade foi uma boa faculdade, mas na psicologia, por exemplo, não raro, como existem teóricos diferentes, na minha época, ela era muito liderada e tomada, porque dependia dos professores, né, por uma abordagem específica. Então, por exemplo, na Unisantos, a psicanálise era muito forte. Já ouviram falar em Freud, né? Então, a psicanálise é uma prática baseada, instituída, criada por Freud, e ela tem toda uma estrutura teórica muito bem acabada, muito bem assentada, muito linda, né, de como você entende o homem, como você atua. Então, veja, né, eu que fui uma ótima aluna de psicanálise na época, eu tirava boas notas e isso também fez uma diferença grande na minha vida. Eu que não queria trabalhar com psicanálise, como é que eu ia fazer? Né? Então, foi uma luta, né? Eu consegui buscar uma formação que atendesse aos meus anseios, Então, assim, você não vai saber de antemão, antes de entrar na faculdade de psicologia, qual será a abordagem que fará sentido para você, tá? Só que você vai escolher uma universidade, aquela que está ao alcance da sua mão, que você pode pagar ou consegue entrar, que certamente, eu espero que hoje esteja um pouquinho diferente, vai ser consolidada ou vai, sei lá, conduzir os estudos mais fortemente numa linha teórica. Se você não se identificar, hoje você tem a sorte de ter a internet, buscar cursos, né? Mas na minha época isso era um pouco difícil. Então, isso vai fazer diferença, tá? Então a tua formação, onde você estará, o que ela vai te oferecer, vai te dar um campo de visão da psicologia que é finito, tá? Vocês têm a sorte de poder buscar isso também nas redes, enfim, em outros lugares. Mas essa é a primeira linha de determinação. Depois vem para onde você vai, para o mercado, né? Então, de modo geral, existe menos, eu acho, do que existe nas faculdades das exatas, essa cultura de ir buscar tal faculdade profissional. Estava conversando com um colega
que é engenheiro, e que ele dizia isso, que na empresa onde ele estava, eles iam buscar no ITA, né, vocês conhecem o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, iam buscar no ITA os recém-formados para que então fossem trabalhar lá, né, uma empresa multinacional. Então, na psicologia existe um pouco menos, mas todo mundo ainda fala bastante do impacto do título, né, o que é você ter a chancela de uma grande faculdade. Só que na clínica, raramente você... Eu acho que aconteceu 4 vezes de perguntarem onde eu me formei na clínica, né, de um paciente perguntar para mim, mas onde você se formou? Né? E ele, enfim, ele tinha questões relacionadas a isso, né? Mas na clínica não. Então, se você vai para a área acadêmica, sim. Tá? Então, se vocês tiverem a chance, a oportunidade de ir para uma universidade com tradição acadêmica, em pesquisa, vocês vão ter mais chance de tomar contato com a pesquisa científica e de repente descobrir que tem o barato é por lá, né? E aí eu diria para vocês, tentem ir para as universidades públicas, federais principalmente, né? Porque elas vão dar para vocês a chance de uma iniciação científica, a chance de, às vezes, tomar contato com quem está fazendo mestrado, está ali ao alcance da mão, e aí vocês vislumbrarem a área acadêmica de um jeito que muitas privadas não conseguem. Né, porque não tem essa tradição, porque tem um perfil de formar mais para o mercado. Então, se vocês tiverem a oportunidade, tentem. Né? Tem muita faculdade boa federal, com acesso pelo Enem, que vocês podem ter uma experiência de vida fantástica. Mais alguma pergunta vocês têm? O que você diria para uma pessoa que precisa fazer terapia, mas que ela acha que não precisa e meio que não acredita que isso ia fazer uma diferença na vida dela? Essa pessoa pode ser assim, muito próxima comigo, é isso que você está falando? Enfim, a primeira coisa que é importante lembrar é que quando você começa a pressionar muito alguém para alguma coisa, aumenta mais a chance de você distanciar a pessoa daquilo, porque ela vai entrar no modo luta e fuga, né? Então você começa a dizer para ela, você tem que fazer terapia, ela vai começar a engajar no comportamento de se defender. E você distancia ela dessa análise, tá? Então assim, quando eu tenho uma amiga que não tá legal, é que é complicado, né? Uma amiga que não tá legal, né? E sabendo que eu sou psicóloga, ela obviamente vai imaginar que eu diria isso para ela. Mas enfim, eu vou sentir, mas vamos imaginar que ela não soubesse, né? Eu vou primeiro sentir qual é a recepção dela, a receptividade dela. Não é que todo mundo precisa fazer terapia. Terapia é um espaço onde você vai falar exclusivamente de você, com um profissional preparado, para te ajudar a entender o que está acontecendo. Mas muitos dos nossos problemas a gente soluciona, inevitavelmente, como quase toda a maioria das pessoas, com exemplos, com modelos, com aconselhamento de amigos também, tá? Isso não é nenhum crime, tá? Então é possível, mas eu ia sentir se a pessoa, como que a pessoa recebe a ideia, né, de fazer um trabalho, de buscar um profissional, de se expor a um trabalho de escuta especializada, né? Então eu sentiria como é que você está com isso, né? O que você acha disso, e se a gente procurasse um profissional, eu tentaria por aí. Se a resistência for muito grande, o que a gente entende muitas vezes é que a pessoa precisa amadurecer algumas ideias. Então, não raro acontecia de eu receber um paciente que ele vinha fazer uma entrevista e ir embora. Dali a 6 meses ele vinha de novo, né? Aí conversava mais um pouquinho e ia embora, né? Aí dali a 1 ano e meio ele voltava, e aí então ele queria começar. Então assim, o que o impede de falar sobre, né, aquele sofrimento, às vezes precisa passar por certos, muito entre aspas, amadurecimentos para que então ele fale. Agora, é óbvio, né, a tua experiência mais próxima com isso tem se modificado com a internet, as pessoas dizerem que fazem terapia, também torna o tema menos tabu, né? Então, se na minha época quem fazia terapia era doido, hoje quem faz terapia aparece nas redes, por exemplo, como uma pessoa resolvida. Então isso vai facilitando, né? Mas normalmente a pessoa está resistindo porque não quer falar do assunto, porque não sabe falar do assunto, porque falar sobre o que a gente está sentindo exige preparo, né? Normalmente meninas são muito estimuladas a isso,
né? Então elas são abraçadas quando elas choram desde pequenininha, elas são acolhidas às vezes pelas outras amigas, né? Então isso facilita, não à toa o contingente maior de pacientes é sempre mulher, homens não, né? Então quando o homem chora, ele é punido muito cedo, tá? Então ele é cerceado, ele não é estimulado, ele não é ensinado a falar o que ele sente, né? A falar sobre os sentimentos dele. Agora, não faz sentido um cara sentar na frente de alguém estranho, que ele nunca viu, para falar de algo que ele não quer falar com um instrumento e um recurso que ele não tem, entendeu? Então assim, homens resistem mais a fazer terapia do que mulheres, por conta do treino cultural, é isso que eu digo, o machismo faz vítimas entre homens e mulheres, homens também, tá? E ele não vê sentido em se resolver pela fala, porque quase sempre ele se resolve de outras maneiras. Ele, sei lá, chuta uma porta, né? Ou então finge que não existe, dorme infinitamente, enfim. Então, a ideia é sentir como ele está com isso, estimular que a pessoa fale um pouquinho com você, né? Aí perguntar se ele não acha que seria interessante. E às vezes até um recurso que meus pacientes muito usam é falar da experiência deles. Quando eu fiz terapia, às vezes isso ajuda. Alguém quer fazer uma última pergunta pra gente finalizar? Um psicólogo, por exemplo, ele vai usar de acordo com o que ele estuda ou ele pode usar muito também a partir da sua opinião? Porque, por exemplo, às vezes a gente, jovem, a gente se sente inseguro. Então, por exemplo, como que eu vou saber que a forma que aquele psicólogo vai me aconselhar não vai ser baseado em alguma, por exemplo, uma religião dele, em alguma crença própria dele? Boa pergunta. Então, na verdade, a gente não deveria deixar que outros atravessamentos que não fosse a tua abordagem teórica estivesse ali na tua caixinha de ferramentas para você trabalhar com o seu atendido. É óbvio que você é feito de carne e osso, né? Então você vai pro consultório e te aparece alguém com essa camisa, o que você faz? Brincadeira, né? Enfim, mas diz muita coisa, né? Peraí, né? Eu sou bonito. Essas coisas. Enfim, piadas à parte. Quando você é uma pessoa de carne e osso, você tem preferências, você tem gostos, você tem... Por exemplo, na época da pandemia, um pouco antes, aquela polarização toda, eu tenho minhas percepções de mundo, eu tenho meus vieses ideológicos, meu posicionamento político, mas isso não pode interferir quando eu estou atendendo alguém. Quando eu estou atendendo alguém em sofrimento, né? Então, o que eu penso, o que eu sinto acerca do time que ele torce, ou então em quem ele votou, não pode entrar na cena. É por isso que a gente faz terapia e faz supervisão. Para que serviria a terapia e a supervisão? Para te dar discernimento. Para alguém virar para você e falar: André, ele é legal, embora ele seja palmeirense, né? Enfim. E a terapia serve para você entender quais são os teus conteúdos, para você tentar não deixar vazar. Você tem que ter consciência disso e fazer um esforço para isso, tá? Então, eu tenho minha religião ou não tenho minha religião, vocês nunca saberão, né? Mas isso não importa no processo terapêutico, não importa no que eu acredito. E se começar a importar, você está fazendo merda, tá? Então, se você sentir que ele é gente, você pode até sinalizar para ele: você está pegando muito pesado aqui, é porque você, né, torce para esse ou para aquele time. Você pode anunciar para o teu terapeuta, porque ele é humano, às vezes ele vai, né, emitir expressões, tá? Mas se você sentir que fortemente ele não discrimina, ele não percebe, ele não controla, então ele não é um bom profissional, tá? Então assim, como as faculdades, pra vocês terem uma ideia, como se multiplicou as universidades de psicologia, porque a psicologia tem ficado muito em evidência, é assustador. Agora, eu acho que tem que ter muita faculdade mesmo, porque as pessoas têm que ter acesso, tá? Então esse papo elitista de que não pode multiplicar as universidades, porque afinal de contas a gente mantém todo mundo numa casta, né, como a gente ouve em algumas áreas, né, é um jeitão também de deixar muita gente de fora. Tem que ter muita faculdade, tem que ter faculdade acessível, né, mas tem que ter algum tipo de controle, vigilância sobre quem você está formando, né, sobre, na verdade, quem está dando a formação, tá? Porque isso foi fortemente martelado na minha formação. Pra você ter uma ideia, eu
parei quando eu comecei a atender fortemente no consultório, eu parei de sair nos rolês em Santos, porque a minha formação ética tentava distanciar o máximo possível a sua vida particular da vida do teu atendido, tá? E eu queria, na época, era muito jovenzinho, ter a garantia de que eu não ia, o meu paciente não ia me encontrar no restaurante onde ele ia, tá? Ele ia estar com a família dele, de quem ele tinha falado, e constrangê-lo. E eu também não queria ver para além daquilo que ele queria me fornecer de informação, tá? Então, assim, isso é um peso ético, talvez até um pouco radical, e eu era muito jovem, recém-formada, mas o que eu quero ilustrar com isso é como a minha formação foi pesada nisso. Eu tirei isso de algum lugar, foi da minha formação, tá? Então, em certa medida, é algo que eu acho que devia se reproduzir nas faculdades. Então, o que você pensa, você não terá controle, muitas vezes, mas você precisa ter essa vigilância. O que eu penso, o que eu sinto, às vezes tem uma questão interessante. Quando eu sinto alguma coisa em relação, né, a um paciente, isso também é uma medida de como as pessoas se sentem em relação a ele, tá? Então, assim, isso me dá também uma deixa mais clara de que tipo de reforço, de atenção ele está recebendo no ambiente natural dele. Que terapia não é um ambiente natural, né? O cara entra ali, a gente está num setting terapêutico. Então, eu uso isso como medida, tá? Então, assim, se eu sinto raiva quando ele fala alguma coisa, eu penso, pô, as pessoas sentem raiva. O que eu faço com essa raiva? Eu uso ela como inspiração para entender onde ele está, mas eu não chuto balde com ele. Então, se você não se conhece, se você não tem uma supervisão boa, o que é uma supervisão? Profissionais mais antigos que fazem um tipo de aconselhamento com um profissional mais jovem. Então, eu fiz supervisão e hoje eu dou supervisão. Então, chega alguém recém-formado e me fala, estou atendendo alguém assim, e a gente vai desenhando as possibilidades. Se você não faz supervisão e terapia, principalmente nos primeiros anos, tem uma chance muito grande de você deixar extravasar. E extravasar de um jeito inadequado. Não é só o que eu estou sentindo, eu vou reagir ao que eu estou sentindo. O setting terapêutico é um lugar de escuta para o paciente. Tá? O que você sente, o que você pensa e fala, não importa. Tá? O que importa é um lugar de doação extrema. Tá? O que importa é o paciente. Então, a sua vida particular vai passar na tua cabeça algumas vezes. E até vai ilustrar, mas ela não cabe ali. Se vocês forem fazer terapia e o terapeuta começar a falar muito da vida deles, tá tudo errado. Vaza, corre, tá? Porque este profissional não está bem preparado. Então é isso, esse foi o nosso Pode Mais de 3 Min de hoje. Obrigada, Andréia, pela participação. Obrigada às perguntas, pessoal. E a vocês por terem assistido até aqui. Até o próximo.